Boa noite a todos. Aqui é o professor Jean Castelo. Eu vou estar tratando hoje do tema extradição, tá? Lembrando para vocês que o tema extradição ele está inserido na Lei do Estrangeiro, bem como na Constituição Federal, nos seus incisos 51 e 52 do artigo 5º. Aqui a gente não vai estar tratando da Lei do Estrangeiro, trataremos apenas do assunto pertinente à norma constitucional, tá? Primeiro, o que é extradição? Extradição, senhores, nada mais é do que a solicitação de Estado para Estado. É a solicitação de um indivíduo que tem a sua nacionalidade originária correspondente a um Estado, que irá solicitar ao outro. Essa matéria é muito debatida, tá? Cai nos concursos, mas tem um macete para você lembrar quanto a essa matéria. Extradição, senhores, começa com EXT. É só você lembrar disso que você mata as questões em qualquer concurso. EXT, exterior. Por que eu estou falando isso? Porque logo no início do inciso 51 ele diz: nenhum brasileiro será extraditado. Sempre lembrando para vocês que a regra de nacionalidade brasileira, mas consiste tanto no brasileiro nato quanto no brasileiro naturalizado. Então, repetindo para você, nenhum brasileiro será extraditado. A regra é de que nenhum. Ou seja, o brasileiro nato nunca será extraditado. A gente até brinca aí com um jargão que é muito conhecido do Tropa de Elite, né, do filme. Nunca será. Perfeito, senhores? Agora vem o grande pulo do gato. Quando eu peço para vocês, quem é meu aluno dentro de sala de aula, para sublinhar o EXT, significa exterior, é para você lembrar, né? O brasileiro naturalizado, em regra, também não pode ser, mas existe o salvo. Salvo naturalizado em caso. Aí ele fala os casos em que o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado. Existem dois, senhores. Quais são os dois? Crime comum antes da naturalização e a comprovação da participação do brasileiro naturalizado em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, por sentença judicial transitada em julgado, tá? Gente, a comprovação da sua participação só pode advir após, tá? Em razão do princípio da inocência, tá? De sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Veio a sentença penal condenatória com trânsito em julgado, podemos afirmar que houve a participação do estrangeiro, do brasileiro naturalizado, tá? Em tráfico ilícito de entorpecentes. Perfeito? Dois momentos, então, com relação ao brasileiro naturalizado ou a sua naturalização, tá? Crime comum antes da naturalização. Crime comum. O que é crime comum? É qualquer crime, senhores, tá? Na definição dada pela Constituição Federal e não pela norma infraconstitucional, crime comum é qualquer crime, tá? Aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Se a gente tivesse um amparo, né, maior, no caso mais abrangente, com relação a atingir também a norma infraconstitucional, que nesse caso é o Código Penal. Crime comum é aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa, nesse caso é qualquer crime, tá? A gente especifica de tal forma, é lógico. Se a gente for para o âmbito do Código Penal, lá a gente vai verificar que existe um outro conceito, uma outra conceituação com relação ao crime, tá? Com relação ao crime comum, tá? Apesar de a prática ser por qualquer pessoa, nós também temos as divisões, né? Que é o crime próprio, o crime de mão própria e, nesse caso, o crime comum, aquele que pode ser realizado por qualquer pessoa, tá? Aqui a gente vai falar que é qualquer crime, beleza? Tá? É só para você entender melhor, tá? Outro detalhe muito importante é quanto a gente falar do tráfico ilícito de entorpecentes, tá? Nesse caso, tem que haver a comprovação, senhores. Sem comprovação, a partir de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, vige o princípio da inocência, eu não vou poder extraditar. Perfeito?
tá? Eu só posso tratar com a comprovação. Muitos doutrinadores dizem que, como a regra, na realidade, é pela não extradição, tá? O próprio entendimento nesse sentido, com relação ao brasileiro naturalizado, é que quando, uma vez ele já naturalizado, tá? Tem que haver o cancelamento da naturalização. Aí ele volta ao status quo. O que é o status quo ou status quo? Tá? O que é isso? Isso é o status do início. Ora, se ele se naturalizou, ele vai retornar à sua nacionalidade originária. Tá? Ele retornando à nacionalidade originária, já houve a solicitação do Estado, tá? Que nesse caso é o Estado solicitante, para o quê? A extradição do mesmo. A extradição do mesmo vai ocorrer com o seu cancelamento, ou seja, o cancelamento da naturalização. Perfeito, senhores? A gente tem o inciso 51 dizendo isso, do artigo 5º, bem como temos o inciso 52 do artigo 5º, que diz: não será concedida a extradição do estrangeiro, né, nos casos de crime político ou de opinião. Quando a gente cita isso, tá, eu sempre cito dentro de sala de aula os crimes POLOP. Tá? O que é o crime POLOP? POLOP político ou de opinião. Só não serão, nesses casos, concedidas a extradição do estrangeiro. Nos demais casos, será concedida. Perfeito, senhores? É coisa bem simples, tá? Sempre lembrando para vocês as situações. Brasileiro nato pode ser extraditado? Jamais será. O que é a extradição? É a solicitação de Estado para Estado com relação a um indivíduo, tá? Brasileiro naturalizado, qual é a regra? Pode ser extraditado? Não, salvo, né, os casos aí os crimes. Quais são os crimes? Crimes comuns, tá? Antes da naturalização, ou crime, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tá? Antes, durante ou depois do processo de naturalização, desde que seja comprovada. Nesse caso, comprovação acontece como? Sentença penal condenatória transitada em julgado. Sempre lembrando para vocês, por que eu peço para sublinhar o EXT? Você tem que lembrar disso no teu concurso. Por quê? O crime cometido pelo brasileiro naturalizado, antes da naturalização, ele se dá onde? No seu país de origem. Por isso que a solicitação é estrangeira. Não é para você confundir com expulsão, não é para você confundir com deportação. Perfeito, senhores? A extradição é XT. Então, o crime foi cometido aonde? No exterior. É diferente, por exemplo, da expulsão. A expulsão, na realidade, ela é cometida aonde? No Brasil. Tá ok, senhores? Brasil. Por isso que existe essa grande diferença entre extradição e expulsão. Tá? Deportação, basta você sublinhar o porte, que é uma irregularidade quanto ao passaporte. Isso, né, já é um exemplo maior no caso aí que a gente está acompanhando, que é o caso do Ronaldinho Gaúcho, lá no Paraguai, com relação ao seu passaporte. Tá? Ele foi preso, etc. e tal, mas se existisse só uma irregularidade com relação ao livre trânsito, a sua permanência no país, essa irregularidade ele seria deportado, que consiste no passaporte, por isso que você sublinha a palavra porte de deportação, para você lembrar que passaporte é uma irregularidade quanto ao passaporte do indivíduo. Beleza, senhores? Foi o professor aqui, Jean Castelo, com dicas acerca de direito constitucional e extradição.